E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E, gente, dessa vez eu tô trazendo mais uma questão aqui para vocês, tá? Agora, dessa vez, trabalhando algumas propriedades de radiciação, resolvendo essa questão aqui bem interessante. A gente vai aplicar várias propriedades várias vezes, então ela é muito boa para treinar, tá? E, sem mais delongas, ela diz o seguinte: simplificando a expressão, a gente tem esse radical todo aqui, obtemos, e aqui tem os itens que a gente tem que responder, né? Aqui você já observa que o problema está em radical, então aqui são várias raízes aqui, e os itens eles estão em potência, certo? Isso já nos dá uma ideia que a gente vai ter que aplicar algumas propriedades aqui, tá? E eu já deixei elas aqui prontas, são essas aqui, ó. A primeira delas é que quando eu tiver um radical, aqui pode ser qualquer índice, raiz quadrada, raiz cúbica, tá? De um produto aqui dentro, que eu tenho dois números multiplicados, então isso aqui vai ser igual a você distribuir esse radical para cada um deles. Então você distribui o radical aqui para o A e também distribui aqui o radical para o B, tá? Exatamente como eu fiz aqui, ó. O radical ele foi distribuído para cada um. E quando você tiver um radical dentro de outro radical, um radical dentro de outro radical, o que é que você vai fazer? Você vai transformar em um radical só, mantém a basezinha aqui dentro, e aqui no índice você vai fazer a multiplicação dos antigos radicais, tá? Era um nm, então vai ficar n vezes m aqui no novo índice. E aqui tem, né, uma das propriedades mais importantes, que é a propriedade da transformação. Você vai transformar de um radical para uma potência. Fazendo como? Se você tiver um radical aqui uma base, essa base está elevada a alguém e o radical é de índice n, você pode transformar esse radical em uma potência, ou seja, mantém a base aqui, o A, elevado a um expoente fracionário, e esse expoente fracionário ele vai ter a seguinte cara: esse mzinho que estava levando aqui o A aqui embaixo vai lá para o numerador, e o n, que é o índice da raiz, ele vai lá embaixo para o denominador, tá? Assim, ó, quem está aqui embaixo, na sombra, sobe lá para a luz. Quem está aqui na luz, aqui em cima, no índice, vem lá para baixo no denominador. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, tá? Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui. Eu vou quebrar esse problema em algumas partes, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa expressão toda, só esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço bem aqui, ó. Observem bem. E eu vou trazer ele para o canto, para o meu rascunho aqui, para a gente ver o que a gente pode fazer com ele, tá? Em vez de eu trabalhar com um problema todo bem grandão, eu vou quebrar ele em partes, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque o que é que você vai observar? Aqui eu consigo aplicar a propriedade 1 da distribuição de radicais. Samuel, de como? Olha, aqui eu tenho um radical aqui fora, um radical grandão aqui fora, e ele é um radical cujo o radicando aqui dentro, o pessoal que está aqui dentro, são quem? Os elementos que estão aqui dentro, né? Eles são os elementos de uma multiplicação, tá? Então eu tenho um radical aqui fora, e aqui dentro eu tenho uma multiplicação de dois elementos. Concorda? Tem uma multiplicação de dois elementos aqui. Então, eu posso simplesmente aplicar a propriedade de 1, nesse caso, tá? O que é que vai acontecer? Esse radical aqui fora, ele vai se distribuir para cada um dos elementos que estão aqui, certo? Vamos fazer isso, tá? Deixa eu... Opa, calma aí. Certo. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui vai ficar igual. Aí eu distribuir o radical. Bom, se esse radical se distribuir aqui para esse elemento, vai ficar raiz de 2 vezes. Aí agora observa o seguinte: se esse radical for distribuído para esse outro elemento aqui, vai ficar um radical em cima de outro radical, né? Isso mesmo. Certo? Vai ficar um radical em cima de outro radical. Então, naturalmente, eu posso até substituir ele na minha expressão, tá? Em vez de escrever esse cara aqui, eu vou escrever esse cara aqui, tá? Vai ficar esse radicalzão aí fora. 2 vezes esse outro radicalzão aqui fora. 2 vezes. E aqui, ó, esse camarada eu já substituo para aquele, que é raiz de 2 vezes raiz da raiz de 2.
certo? Beleza. Vou apagar essa parte aqui de rascunho, tá? Que agora a gente vai trabalhar com outro camarada. A gente vai agora observar esse elemento aqui, tá? Ele é um radical todo de um produto aqui dentro. Então, eu já vou fazer o rascunho dele aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para ter mais espaço. 2 vezes raiz de 2 aqui, vezes raiz da raiz de 2. E aqui eu vou aplicar realmente a mesma ideia, tá, gente? Aqui eu tenho um radical aqui fora, e aqui dentro eu tenho um produto de 3 elementos aqui, né? Esse radical, naturalmente, ele pode ser distribuído para cada um, né? Se esse radical for distribuído para esse elemento, vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 2, tá? Se esse radical fosse distribuído para esse elemento, vai ficar uma raiz de uma raiz. Isso mesmo, vai ficar raiz aqui por cima de outra raiz, certo? Vezes. E se esse radical todo for distribuído para esse elemento aqui, vai ficar a raiz de uma raiz de outra raiz aqui. Beleza? Então, eu já posso escrever isso lá em cima também, certo? Vai ficar esse radical todozão aqui, eu não mexi ainda, 2 vezes. E aqui, ó, em vez de escrever esse cara, eu já escrevo esse cara, tá? Que é raiz de 2 vezes raiz da raiz de 2 vezes raiz da raiz da raiz de 2, certo? E deixa eu apagar esse camada aqui de novo, porque essa questão tem muito rascunho, então precisa apagar para a gente não poluir a questão, tá? E para finalizar, gente, olha só, eu vou distribuir esse radical grandão para cada um desses 4 elementos que estão aqui. Esse elemento, esse e esse outro, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui o rascunho de novo. Vou pegar e vou copiar logo esse cara, colocar aqui, tá? E vou mudar aqui a cor dele para ficar azul para a gente facilitar a compreensão. Aí aqui ele vai se distribuir, né? Esse radical todo vai se distribuir para cada um. Então vai ficar... Opa, esse radical vai se distribuir para esse, vezes... Vai ficar um radical de um radical aqui, vezes um radical de outro radical aqui. E aqui também, né? Que no caso vai ficar 4. Certo? Aí aqui, como já é parte da questão mesmo, né? Eu vou colocar logo aqui, tá? E aqui eu vou só mudar a cor para preto de novo. Beleza. Certo. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade 2. Se eu tiver um radical de um radical, eu posso simplesmente criar um novo radical. E o índice ele vai ser a multiplicação, né? Aí você observa o seguinte, com esse raiz de 2 aqui... Opa! Com esse raiz de 2 aqui eu não vou fazer nada, tá? Vezes. Agora esse outro radical aqui, como eles são 2, aqui é uma raiz quadrada e aqui uma raiz quadrada, vai ficar uma raiz só aqui do 2, e no índice vai ser a multiplicação dos índices. 2 vezes 2, 4. Certo? Vezes. Aqui vai ficar um radical só, 2. E aqui, ó, como é 2, 2 e 2, vai ficar 8, né? Vezes. E aqui a mesma coisa vai ficar 16, tá? Beleza? E para finalizar, esse 2 aqui, como não tem ninguém, eu sei que é 1, o expoente, aqui também, aqui também, aqui também. E eu, usando a propriedade 3, vou transformar todos eles para a potência, porque os meus itens aqui estão em potência, então nada mais natural, né, do que transformar cada um para uma potência, tá? Lembrando que esse aqui, o índice é 2, né? Então aqui vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2, tá? Esse cara aqui embaixo vai para cima e esse cara aqui de cima vai para baixo. Vezes, que vai ficar 2 elevado a 1 sobre 4. Vezes, aqui vai ficar 2 elevado a 1 sobre 8. E vezes 2 elevado a 1 sobre, 16. Aí o que a gente vai observar? Eu tenho agora um produto de potências de mesma base. O que eu posso fazer? Eu posso repetir a base. Vai ficar 2.
e somar os expoentes. Só que essa soma, quanto é que ela vai dar, né? Eu vou somar os expoentes. 1/2 mais 1/4 mais 1/8 e mais 1/16. Quanto é que vai dar essa soma, hein? O que eu posso fazer? Eu não vou tirar MMC porque demoraria demais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar todos os denominadores de todas as outras frações para esse denominadorzão maior aqui, que é 16, né? Faz o seguinte. Aqui eu vou multiplicar essa primeira fração em cima e embaixo por 8. Porque se eu multiplico em cima e embaixo por 8, aqui 2 vezes 8 dá 16, né? Aqui agora eu vou multiplicar por 4, porque lá embaixo vai ficar 16. E aqui eu vou multiplicar por 2, porque lá embaixo vai ficar 16 também, tá? Basicamente vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar ali 8 ali vezes 1 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 4 em cima e aqui 16. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 2 e aqui 16. Aqui vai ficar 1 e aqui embaixo 16. Como o denominador é o mesmo, eu faço apenas repetir o denominador 16 e somo aqui, né, os numeradores, certo? 8 mais 4 mais 2 mais 1, que dá 15, certo? Então, essa toda fração aqui, voltando aqui para o problema, tá? Bem aqui. Eu vou repetir a base, o 2, e somar os expoentes, tá? Só que aquela soma daqueles expoentes eu já sei que é 15 sobre 16, certo? E esse é o item correto da nossa solução, que é o item D. 2 elevado a 15 sobre 16. E é isso, pessoal. Eu sei que essa questão ela é bem trabalhosa, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, aproveitem e dêem uma olhada nos outros vídeos para vocês verem outras soluções. É isso aí, até a próxima e fui.